Ok. Pessoal, então vou dar boas-vindas a todo mundo e agradecer a presença, porque hoje, véspera de feriado, e a gente aqui reunidos para poder falar de um assunto que eu já vi toda a construção. É um carinho muito grande que a Camila tem, na verdade, né? Porque por esse mês passado lá na China, ela trouxe para a gente os melhores olhares dentro do comportamento e da moda. E ela traz referências, eu já vou adiantar aqui fazer um Claro. briefing, né? Referências simples de como é que a gente pode trazer esse olhar para o nosso dia a dia. Então, agradeço imensamente cada um de vocês e agradeço a Camila. Peço para que ela se apresente, traga um pouquinho dessa sua experiência e o porquê que ela escolheu a China para poder trazer essas referências para a gente. E prossiga. Somos todos seus, Camila. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês essa viagem que foi uma viagem dos sonhos. Vocês já vão entender por quê. E o tema da palestra é um tema que eu tenho bastante afinidade, que é moda e comportamento. Então, durante um mês eu fiz essa imersão pela China e trouxe essa minha interpretação de como a moda é lá, como as pessoas se comportam em relação à moda. Então, vocês vão gostar bastante. Eu trouxe um painel para contar um pouquinho da minha história para vocês, até para vocês entenderem também por que a China foi tão importante. Há 10 anos, quando comecei a carreira, eu sou publicitária, eu me considero uma publicitária assim, apaixonada pelo mundo da moda, pelo varejo e pelo marketing. Então, há 10 anos, quando eu iniciei a minha carreira em publicidade, eu sabia que eu queria encontrar uma profissão que eu conseguisse aliar o mercado com a moda, que era algo que eu sempre gostei desde muito nova. Então, lá no começo, em 2007, mais ou menos, eu fiz alguns testes de carreira mesmo, de caminhos. Fui blogueira na época que teve aquele boom de lançamentos de blogs de moda. Então, eu tive o meu blog que chamava Vestido. Palestrei aqui em Curitiba sobre isso, então, nos próprios cursos, e foi uma época bem interessante, mas eu ainda via que não era exatamente esse meu caminho. Então, continuei seguindo para ver o que eu poderia me encaixar, como é que eu ia me encontrar. Também fui produtora de moda, trabalhei em parceria com fotógrafas para fazer produção de moda em campanhas, em editoriais. Então, aqui tem algumas referências nesse painel que eu trouxe para vocês. Até que no meu último ano de faculdade, em paralelo, pessoal, só um parêntese, eu também atuei como só marketing em algumas grandes empresas, para ver se a moda era algo hobby ou se realmente eu queria trabalhar com isso. E nessas experiências fora da área de moda, eu falei, gente, eu preciso disso para eu me realizar. Então, continuei nessa busca. Até no último ano da minha faculdade, eu tinha uma colega de classe que eu não tinha muita intimidade, e ela vendo meu perfil e os trabalhos que eu tinha feito, ela falou, olha, Camila, eu trabalho numa empresa hoje, numa rede de lojas aqui do Paraná, e eu tô saindo para uma outra oportunidade. Eu acho que é bastante o teu perfil, então você não quer vir conhecer? Foi aí que eu foi amor à primeira vista, eu conheci a rede de lojas aqui do Paraná, que chama Capuane, que é uma rede de multimarcas do mercado de luxo. E ali eu vi, poxa, existe uma profissão, existe uma área que eu consiga conciliar comunicação, marketing, venda com moda. E fiquei durante 5 anos na Capuane. Lá dentro eu tive grandes oportunidades, inclusive de assumir a área comercial, a supervisão das lojas, das gerentes e da equipe de venda. Fui buscar conhecimento nessa área, porque como publicitária, eu sou da área de humanas e criativa e tudo mais, eu tinha um pouco de dificuldade com números, planilhas, fui fazer gestão comercial e também me encontrei. Então, foi muito interessante todo esse processo. Até que o ano passado, em 2016, eu vi que eu precisava dar um próximo passo.
precisava seguir. E eu fui procurar um coaching profissional. E no coaching eu me conheci melhor, eu vi quais eram meus pontos fortes, enfim, né? Fiz uma análise do meu perfil profissional e eu descobri que eu queria empreender. Gente, eu quero ter o meu próprio negócio. E daí, o ano passado inteiro, eu fiz oferecer para esse mercado, né? Eu quero uma coisa diferente. E fiz o ano de 2016 pesquisa, eu ainda estava na rede de lojas, mas em paralelo pesquisando muito. Até que em outubro do ano passado eu já tinha uma viagem marcada à China. E porque eu tenho um irmão que mora lá, um irmão que trabalha na China, e eu ia para uma viagem despretensiosa, assim. Realmente as pessoas olhavam para mim e falavam: mas o que você vai fazer na China? A passeio na China? Com certo preconceito. Eu falei: sim, vou ver o que tem lá, né, gente? Não é possível que seja tão ruim assim. E cheguei na China e me encantei. E lá eu consegui chegar no formato de negócio. E a Modal, que hoje é a minha empresa, Modal por Camila Rank, surgiu na China. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu fiz um link com a Disney. Quantos profissionais e quantas pessoas aqui no Brasil... Camila, só um minutinho. Vou pedir para quem chegou agora, primeiro boas-vindas, para colocar o mudo no microfone, porque está dando interferência no microfone da Camila. Então, para quem chegou agora, é só deslizar o finalzinho da tela, tem um microfone e apertar nele, e daí fica mudo. Isso. Vamos ver se todo mundo colocou. Perfeito, todos aqui. Obrigado, obrigado. Vamos lá, Camila. Podem me interromper, tá, pessoal? Pode levantar a mão. Então, eu fiz um link com a Disney. Quantas pessoas vão para Disney e vivenciam essa experiência de encantamento com o cliente, de atendimento ao cliente, de serviço? E eu faço esse questionamento: quantas dessas pessoas aplicam no seu próprio negócio, né? O que vivenciaram? Então, a China, para mim, foi isso. Foi uma inspiração no meu mercado. A China é uma referência muito grande para a moda. Vocês já vão ver por quê. E eu falei: vou colocar em prática. Vou levar essas estratégias para a minha cidade, para o Brasil, e vou oferecer esses serviços lá em Curitiba, enfim, para o Brasil inteiro, se Deus quiser. Então, eu tive a atitude de encontrar a referência lá, que poderia ser na Disney, poderia ser em Paris, poderia ser aqui do lado, poderia ser em qualquer lugar, num restaurante que eu fosse, e resolvi colocar na prática. Tive essa atitude de fazer uma ação, né? O link que eu faço com a Disney. Então, quando a gente tiver essa inspiração, trazer para a nossa realidade, para o nosso serviço, sempre tem, né? Como? Então, eu queria que a gente se ambientasse um pouquinho, o que esse mercado hoje de moda, que a gente tanto fala e as pessoas tanto querem trabalhar, e é um fascínio muito grande. Então, vamos nos ambientar. O que esse mercado hoje no Brasil? Em 2016, esse mercado empregou 1 milhão de pessoas. Então, ele movimenta muito a economia. No último ano, em 2016, vendeu 5,8 bilhões de peças. Então, é um volume muito grande. Nos últimos 10 anos, quadruplicou o faturamento e se abriu 160 shopping centers. Gente, é muita coisa. E na minha interpretação, até quem quiser acrescentar, vocês todas são dessa área, né? A maioria é consultora de estilo, e na minha percepção e na minha interpretação, isso está crescendo porque nós brasileiros não está na nossa essência culturalmente a moda. Então a gente está aprendendo com isso, a gente está aprendendo a consumir, as marcas estão aprendendo a identificar o que é moda brasileira, criar uma característica, o que é isso para nós? Então, antes se falava de consultora de imagem. Há 5 anos atrás, recentemente, mas para que serve isso? Para que precisa? Né? Existiam poucos profissionais, enfim. E hoje a gente já sabe a necessidade, como isso é importante. E outras novas profissões, personal shopper, personal stylist, mesmo eu que tenho uma empresa de marketing de moda. Então, a gente está aprendendo com esse mercado. É por isso que
a gente vê crescer, por mais que a gente esteja numa crise, o mercado de moda nos últimos 10 anos só cresce, e a gente está aprendendo muito com isso. E olha uma grande oportunidade, quando eu falo a China ou a Disney podem nos trazer referência, esse dado também pode nos trazer uma oportunidade. Em 2017, segundo o Sebrae, a moda masculina no Brasil vai ser referência na América Latina. Então, consultoras de imagem e designer de moda, tá aí uma grande oportunidade de trabalhar com esse mercado masculino. A gente vai ser, esse ano, uma grande potência e uma grande referência nesse mercado. E para montar essa palestra, eu passei aqui em Curitiba no shopping referência, que chama Pátio Batel, e ele é o maior shopping, um shopping de luxo, e eu quis exemplificar para a gente entrar nos conteúdos qual é a realidade hoje de exposição de vitrine. Então, eu trouxe 2 vitrines para vocês, e eu gostaria que alguém pudesse, né, trazer a tua interpretação. Que propósito essas marcas dessas 2 vitrines conseguem passar para o cliente? Se alguém quiser contribuir, que leitura vocês conseguem ter a partir dessas 2 vitrines? Lilian, você consegue nos compartilhar o que você percebe nas vitrines que eu trouxe? Oi, Camila. Tá claro, né? Um estilo mais casual e a outra um estilo um pouquinho mais sofisticado, né? Eu acho que já tá claro aí o público e que ele está focando. E também toda a história, né? Uma coisa mais interativa, que tem a ver com o estilo mais casual, que ele interage mais. Essa aqui são pessoas que estilo mais refinado, são pessoas que ficam mais, digamos assim, reservadas, né? Então, tem tudo a ver, é tudo pensado, né? Não é que colocaram um manequim lá sozinho por algum motivo, porque faltava manequim, por economia, digamos assim, né? Então, Dessas 2 vitrines, Lilian, corretamente, a gente consegue perceber, é bem nítido o estilo das roupas. Então, um estilo é mais casual, mais jeanswear, e o outro estilo é um estilo mais sofisticado, talvez mais balada, mais festa. Mas a questão que a gente vai refletir durante esse bate-papo com vocês é se a gente consegue perceber nessas 2 vitrines o propósito, o que vem por trás dessa marca. Eu fiz de propósito, né? Eu não coloquei qual é as marcas. Lilian, você consegue me dizer, é uma rede do Brasil, você consegue me identificar que marca poderia ser as 2? Ou alguém que queira compartilhar? Dá para a gente perceber que marca que a gente está falando? Se vocês forem falar, pessoal, é só desapertar o microfone embaixo. E se vocês não estiverem no momento de falar, coloquem um mudo no microfone, só para a gente não interferir no áudio, por favor. Vamos lá. Então, a gente não consegue identificar exatamente qual marca é dessas 2 lojas, tá? Então, não, a gente, tipo, se eu fosse chutar, tipo, MO, aqui tá mais para uma TNG, sei lá, alguma marca, não sei se tem aí. É que eu não sei se tem todas as marcas aí. Tem todas aqui, Né? Que eu sei que não é, mas parece Animale, mas não é, mas tipo, eu sei que não é porque eu acabei de ver a vitrine e não é essa, mas eu sei que a vitrine da Animale, ela é vazada para você ver o que tem dentro da loja, mas talvez seria, tô falando por estilo de loja o que seria, tá? Mas eu sei que eu errei feio. Perdi na Mega Sena. Você acabou de me descrever da Animale, é um propósito. Você consegue lembrar, recordar qual é a grande mensagem que a marca quer passar. Então, você já sabe que não é Animale. Agora, essas 2 marcas a gente tem dificuldade de dizer não é tal ou pode ser essa, porque ela tá bem neutra. A gente já vai chegar lá, vocês vão entender por que eu tô falando isso. A gente também precisa perceber que esse mercado de moda, o varejo, ele já não está só competindo com a porta vizinha, com a loja que está do lado. Hoje ele compete diretamente com o comércio online, com o e-commerce. Então, por isso que é tão importante a gente entender bem desse mercado.
né? Onde estão os nossos concorrentes? Então, essa vitrine concorre com essa vitrine online, que eu exemplifiquei aqui um e-commerce para vocês. Eu fui mais além. Quer falar, Lívia? Vou voltar lá. Não, Camila, só para agregar uma coisa aí, acabei de postar no Instagram, hoje eu fui no shopping Vila Lobos. Você viu? Então tá. Super legal. Você compra pela internet, mas a loja está no shopping. Viu só? Foi incrível isso. Exatamente, é uma evolução, né? Hoje a gente não pode mais achar que a gente só concorre com a porta do lado, ou e-commerce é só com e-commerce, é tudo o mesmo mercado. E eu fui mais além. Eu coloquei no Google vitrines de moda no Brasil. E eu encontrei isso. Vocês acham que eu estou exagerando, que a gente não vê isso na rua? A maioria, né? Aquelas que eu trouxe é do melhor shopping da cidade. Mas se a gente andar no centro, ou... mas vocês devem... A Lilian, por exemplo, que é de São Paulo, não sei se tem mais alguém de São Paulo. Mas você deve estar lá na 25 de março. Não tem problema, a 25 de março fatura até mais do que o shopping de luxo. Então, não é motivo para não se preocupar com a exposição do produto. Então, assim, a ideia não é que a gente julgue se é bonito, se é feio, esteticamente, mas que a gente julgue se está passando o propósito da marca. Se eu consigo, através dessa imagem laranja e amarela, identificar quem é o estilo da cliente que consome isso. Fica difícil. E outra coisa que eu gostaria que vocês observassem, que não é uma questão de não investir. Essas vitrines aqui que eu trouxe, todas elas estão investindo. Então, tem adesivo, tem vários manequins até de cores diferentes. Aqui tem balões, aqui nesse de sapato é um mobiliário diferenciado, inclusive é uma marca bem conceituada. Só que a nossa intenção é a gente provocar. Será que eu consigo que meu cliente se conecte comigo através desse tipo de exposição? Vamos seguir. De repente eu chego na China e é isso que eu encontro. A Disney, para essa publicitária que ama varejo e ama moda. Então imagine só, eu chegar na China e encontrar várias dessas vitrines. E assim, vocês devem estar pensando, mas isso aí é uma rede, é uma grande loja. Não, são lojas de departamento como a Van aqui do Sul, não sei se tem aí para cima, mas é uma loja de departamento ou uma loja multimarca. Então, o que eu gostaria que vocês analisassem, que também não é uma questão de investimento, é um investimento em dinheiro, talvez investimento sim em pensar estrategicamente. Aqui são balões normais, comuns, no chão. É um pássaro, é bom que na tela do computador dá para ver bem nítida a imagem. Na palestra lá aquele dia não dava para ver tantos detalhes. Mas aqui vocês conseguem perceber que é um investimento relativamente baixo. É mais um investimento de ideia. Então a gente consegue perceber numa vitrine dessa qual é o estilo da cliente. É uma cliente romântica, feminina, que traduz através do conceito da vitrine quem é essa cliente, quem ela quer atingir. Então, eu estou passeando no shopping, eu já sei, eu faço conexão se eu tiver esse estilo. Entendem a diferença? Quando eu digo propósito, são vitrines que contam histórias, que querem fazer uma conexão. Vamos adiante. Vamos também identificar a moda na China. Vamos nos ambientar, né? Há 20 anos atrás, a China, a moda era padronizada. As pessoas usavam uniforme na rua. Então, esse processo de conhecimento com moda foi de 20 anos para cá. Como, Camila? Com a abertura de filmes, séries, então Sex and the City, Gossip Girls, navegação na internet, viagens. Os chineses começaram a ganhar dinheiro, então viagens internacionais. Assim eles tomaram gosto pela moda ocidental e aprenderam rapidamente o poder que essa moda tem. Então o grupo Alibaba, que é o grupo do AliExpress, quem nunca pediu algo pela AliExpress? É o maior grupo de e-commerce do mundo e é um grupo chinês. A estimativa de faturamento em 2020
é de 200 bilhões de dólares, comparados a 60 bilhões em 2010. Então, é um crescimento rápido, eles aprenderam rapidamente o poder da moda e como essa indústria fatura. Essa imagem, né, que eu coloquei para exemplificar esses dados é de uma blogueira chinesa que em outubro do ano passado estava em Curitiba fazendo negócios. Então, eles se globalizaram muito rapidamente através de estratégias. Uma das estratégias é o visual merchandising. Voltando, vitrines que contam histórias. Então, se alguém quiser colaborar, eu gostaria que alguém interpretasse essa vitrine de coração. Qual é o propósito dessa loja? O que essa loja quer atingir? Quem é o público? O que ela está dizendo para quem passa na frente? Renata, nos conte, o que você lê dessa vitrine? Pois é, no primeiro momento, na hora que você olha, parece que é um evento, é uma vitrine temática para uma data especial, né? Para um dia dos namorados, né? Mas também remete a romantismo, a sensualidade, né? Isso, algo mais dramático, né, Renata? Então, essa renda, a cruz que ali tem no colarinho dos dois, poderia ser uma vitrine temática também, por que não? Mas o que a gente percebe é que ela quer passar uma mensagem, independente se é uma data comemorativa ou é o conceito dessa marca ser mais jovem, né, romântica, de repente até adolescente, com a boca de coração. Faria sentido se a gente trocasse os manequins? Se esses três que estão à direita fosse para o lado do coração? Não faria, porque eles estão num ambiente mais rústico, né? Os elementos das roupas também não tem nada a ver com a decoração. Então, é esse o propósito que a gente comenta e essa conexão. Então, os manequins da direita, a gente percebe que é um estilo de cliente mais madura, que gosta de um estilo, vocês, consultoras de imagem, podem me dizer melhor ainda que estilo de cliente que consome esse produto. Pode ser que até a cliente consuma nessas duas marcas, mas com sentimentos e objetivos diferentes, concordam? Então, aqui nessa direita, a gente percebe uma coisa mais fluida, mais natural, cores neutras, uma roupa confortável. E o cenário dessa marca fala isso. Então, é um mobiliário de casa, uma prateleira, são plantinhas. Então, tudo isso para fazer essa conexão, dizer para essa cliente que ele entende o dia a dia dela, sabe o que ela gosta, não só em termos de moda. Então, essas vitrines realmente contam histórias. Vamos seguir. Você sabia que a vitrine é responsável por 70% das vendas? Daí eu coloquei aqui a vitrine que a gente vê na China e a vitrine que a gente vê hoje nos nossos shopping centers. Você acha que essas lojas do Brasil estão perdendo oportunidade de venda? Muitas, né? Então a gente percebe, ok, até tem um globo ali no chão, até tem, né, o elemento de estar um manequim, ele representa algo. Mas se 70% das vendas é através da vitrine, será que quando o cliente está passando na frente, ele olha para esse tipo de vitrine? Comparado com uma projeção que uma vitrine da esquerda pode dar, é impossível você passar na frente e não se sentir pelo menos atraído pelaquela composição feita na vitrine, que chama atenção. Então, isso que a gente quer levar para vocês. O quão é importante esse primeiro contato e quanto isso representa tanto nas vendas como nessa identificação com a marca, né? Com a marca, com o estilo que essa marca quer passar. Elementos lúdicos, eles também ajudam a fazer essa conexão. Aqui nessa vitrine com 4 manequins, masculinos e femininos. São elementos, cabeças de bicho, mas não é qualquer bicho, é o bicho chinês.
que é encontrado na China. Então, eu falo, eu estou valorizando a tua moda local. Não é só porque a gente vê, lá, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que é o estilo delas. Mas não, fala, eu sei que vocês têm muito panda aqui. Então, gera uma conexão com esse cliente. A mesma coisa essa cabeça de videogame. Os chineses amam videogame, amam eletrônicos. Então, o que essa vitrine está dizendo para o cliente? Olha, eu entendo que você gosta e eu também gosto. Então, isso que é interessante, essa conexão, essa oportunidade que eles não deixam passar. Manequins com personalidade. Vocês, consultoras, entram na loja e levam seu cliente para, né, escolher os looks e orientar conforme o estilo. Quando vocês encontram um manequim só para exemplificar um look, é uma coisa. Agora, quando vocês encontram um manequim que passa uma personalidade daquela pessoa que está usando, é diferente. Então, além da vitrine, isso precisa continuar para dentro da loja. Então, esses manequins com personalidade, o que é? Essa maquiagem, é um movimento. Então, aqui a gente percebe que a cliente dessa marca exposta é uma cliente ativa, que precisa ter liberdade de movimentos. Então, o manequim está interpretando o estilo de vida dessa cliente. Isso é essencial para continuar essa conexão. Cenários dentro da loja também. Então, a gente percebe que os manequins são os mesmos, o mesmo cabelo, a mesma maquiagem. E o que quer dizer isso? Que quer dizer que essa marca, essa loja, né? Pode ser uma loja, essa loja de departamentos, ela consegue oferecer soluções para qualquer tipo de situação que essa cliente está vivendo. Então, de repente, aqui um ambiente mais corporativo, que é a roupa mais fechada, a roupa mais séria. Aqui nessa colorida da direita, elas conseguem atender para o final de semana. Então, mostra que a loja e a marca se preocupa em estar em todos os momentos dessa cliente. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Projeto de loja ambientado com elementos de decoração. Tem algum arquiteto aí, Adriano? Não. Não. Não, mas isso é muito interessante também. Como a arquitetura e a decoração hoje fazem parte das lojas. As pessoas não querem entrar na loja para saber que é uma loja, querem entrar e se sentir em casa. Então, a gente traz elementos e projetos de design de interiores para ambientar essa loja. Então, os mesmos tons que a gente vê nos looks lá atrás, na exposição dos produtos, é da decoração. O tapete, o mobiliário, os elementos, as plantas. Então, tudo tem uma conexão. E é para quê? Para essa cliente se sentir em casa, para sentir que está dentro da sua própria sala consumindo um produto. Aqui eu trouxe uma referência de uma loja infantil. Alguém consegue perceber qual foi a inspiração para criar esse projeto de loja? Tá bem fácil. Tá bem pertinho. Essa loja, eles fazem os clientes infantis, as crianças viajarem. Todos os elementos ali são elementos de hotel. Então, em vez de ser uma simples arara, aqui é um carrinho, um puxador de mala. Então, isso é proporcionar uma experiência encantadora. Imagina vocês aqui no Brasil levando um cliente numa loja dessa. Então, é isso que a gente precisa perceber a importância de um projeto diferenciado, de levar essa experiência como um todo. Facilitaria um monte o trabalho de vocês como consultora, imagina? Outra coisa que é simples para sair fazendo, até vocês se atenderem em lojas, fazerem um trabalho de repente com proprietárias de loja, como consultoras, isso é uma coisa que vocês podem sugerir, não precisa de investimento nenhum, que é a produção completa no cabide. Mostrar para o cliente como usa, né? Como você pode compor um look completo no próprio cabide. Então, elas não perdem a oportunidade. Aqui, toda loja tem uma arara. Então, em vez de colocar sua calça, sua camisa,
eles não estão perdendo oportunidades. Nós, né, que gostamos muito de moda, eu estava na China, as chinesas têm um estilo super irreverente e autêntico. Eu olhava na rua e falava, gente, eu quero me vestir igual essas chinesas. E eu chegava na loja, era só eu escolher. Tem o look completo, tem a camisa, tem a saia, tem o chapéuzinho que elas usam, tem a bolsinha, tem o óculos. Então, eles fazem isso com uma facilidade que é encantadora. A gente tem muito que evoluir nesse sentido. Então, meninas, levem essa informação para as lojas que vocês atendem, para as lojas que vocês têm parceria. Isso tem que sair fazendo ontem. Opa! Estilo. Então, a gente já viu um pouquinho sobre como eles usam o visual merchandising e agora a gente vai entender um pouquinho qual é o estilo da chinesa. Sobreposição. Como elas só estão, vamos dizer assim, nesse mercado, consumindo moda mesmo, que antes era uniformizado, era algo padrão até pelo país, elas realmente saem de casa produzidas. Então, usam muita sobreposição. Não é só um vestido, é um colar, é um cachecol, é uma meia calça. Então, realmente existe uma preocupação de você estar mostrando que você se preocupou com aquele look. É muito interessante. O colo fechado, isso é uma questão cultural, mulheres são mais discretas. Vocês nunca vão ver elas, por exemplo, como eu tô hoje. Então, elas evitam mostrar essa parte do corpo. As peças, pelo biotipo das chinesas, que é menor, é um biotipo magro, elas usam muitas peças amplas e a gente está vendo essa tendência chegar para o Brasil, né? Calças grandes, oversize em todos os sentidos. O comprimento midi, eu fui em outubro do ano passado, então já faz, né, relativamente um tempo. Agora que a gente está vendo o comprimento midi pegar no Brasil. E lá é interessante, ou é comprimento midi ou é mini saia, até porque elas fazem essa balanceio, as amplas peças com a saia curta, um shorts curto. Então, como essa foto, maxi tricô, maxi moletom, tudo maxi, é tudo realmente grande. Aqui eu trouxe referências de marcas locais. Ao meio é uma campanha, então olha o estilo da chinesa, é tudo realmente muito over. A camisa comprida, quer falar, Renata? Pode falar. Tá sem áudio. Eu tô reparando na calça, eu fiz uma matéria que chegou no Brasil agora, esse tipo de calça, foi o último post do meu blog. Que eu tô vendo que já tá bem. Uhum. E elas praticamente só usavam elas usam pouca calça, vocês já vão ver no Street Style. Mas quando usam, é essa calça na canela. E esse comprimento largo, comprido, sempre essa proposta bem despojada de sobreposição. E como valorizam isso? E que eu mais achei interessante, porque sim, tem influência da nossa moda ocidental, do americano, do europeu, sim, mas o mais interessante é chegar na China e conseguir perceber o estilo delas, né? Como elas interpretam a moda ocidental no estilo oriental, asiático. Então, elas fazem isso muito bem e são muito estilosas. Nos grandes shoppings, eles têm espaço para novas marcas e moda autoral. Então, isso é muito valorizado. Por mais que elas consumam luxo, consumam marcas internacionais, a moda local é muito valorizada também. E nem por isso esses espaços deixam de se preocupar com exposição de produto, com visual merchandising. Então, eles estão concorrendo com marcas mundiais. Eles cuidam em todos os aspectos. Acessórios. Lilian, você que me manda algumas dicas de acessório. Para as chinesas, é aí que elas colocam cor, é aí que elas mostram a criatividade. As peças geralmente são neutras e poucas
peças de roupa são neutras e poucas estampas, mas em acessórios são cores, criatividades, acessórios lúdicos, então muitas vezes até infantis, você via muita coisa, gente, isso aqui é né, uma coisa de criança, e as adultas usando, mulheres mais velhas, elas usam realmente nos acessórios. E a coisa da composição de peças é muito forte. Elas compõem, olha aqui na manequim, um broche, é um chapéu, é um colar. Então, elas realmente usam a produção como um todo. E não tem medo de ousar. Aqui, né, um chaveirinho que eu tive que tirar uma foto para vocês verem, porque não existia uma bolsa que não tivesse. E a gente hoje está vendo em algumas marcas, tipo Arezzo, algumas que estão trazendo essas referências infantis e lúdicas, esses bichinhos de pelo para as bolsas. Então, eu fiquei impressionada, porque era de todos os tamanhos, de todas as cores, usando muito. Inclusive, eu trouxe um para mim. Street Style. Então, a gente viu como elas expõem nas lojas, como elas fazem vitrine, como eles... como é a marca, qual é o estilo. E hoje agora para a gente ver como é na rua, se realmente elas estão vestidas como está sendo exposta nas lojas. E realmente né? Essa primeira foto a gente já vê o casaco comprido. O estilo ladylike, como elas gostam de se arrumar, né? Estão sempre muito bem vestidas, elas usam muito saia, meia calça, esse vestido ou uma saia mais estruturada, mas ao mesmo tempo elas têm os afazeres do dia a dia. O que eu fiquei mais impressionada era isso. Eu olhava em cima, tava, nossa, mas que arrumada, né? Mulherada arrumada na rua, estilosa. Eu olhava para o pé, tava de tênis de academia colorido, enfim. Então, isso que eu achei bem interessante no estilo delas. Elas misturam o estilo ladylike com sapato, tênis confortável e sempre de meia calça ou preta, e elas gostam do tom de pele cada vez mais claro por influência nossa, né? Então, quanto mais branca, mais bonita. Então, muitas vezes, a perna, quando tá com meia calça, é mais clara que o próprio tom de pele delas. Volumes e as mochilas. Em outubro do ano passado, a gente não via como é visto hoje nas lojas a quantidade de opção de mochilas. Antes, mochila aqui no Brasil era só para ir na academia. Você não via usando né, para trabalhar e tudo mais. E quando eu cheguei na China, eu fiquei impressionada, porque o acessório, no sentido de bolsa que elas usavam, era mochila, de todos os tamanhos e formatos e tecidos. Então, uma tendência lançada lá fora muito forte e a gente está recebendo agora nessa temporada no Brasil. Coloquei aqui para vocês observarem os volumes. Então, um moletom grande, uma jaqueta jeans grande, esse tricô, né? Lá quase no pé. Então, elas usam muito esse volume, esses grandes comprimentos. Resumindo, qual é esse estilo? Um estilo clean. Quase nunca usam estampas. As cores são cores sólidas e geralmente estão nos acessórios. Então, ali lá está na bolsa o vermelho. Mas, em geral, elas estão dentro do preto, do branco, do cinza. E os sapatos pesados, ou é tênis, ou é né, um sapato masculino. Então, elas fazem essa brincadeira, tá? Às vezes, vestida que nem menininha. Pode falar, Lívia. Só para agregar aí uma coisa, eu tenho uma cliente chinesa que mora no Brasil, mas ela é chinesa, a família toda. E não tem jeito, sapato é assim mesmo. Então ela tá. Olha como é interessante, né? Então mora no Brasil, então quer dizer, o estilo é esse, mesmo morando no Brasil. Então ela teve aí um drama muito assim, ela quis virar mulher, assim, precisou virar feminina, muito trabalhadora. Uhum. Ela é bam hoje, ela queria ter conhecido com 18 anos para aprender a se arrumar. Mas hoje ela se arruma tudo, mas tem que ser tudo prático, gente. Então, quem tiver cliente, mesmo morando no Brasil, tem que ser prático. Lindo, maravilhoso, mas o pé não tem jeito. É sapato comfort. Exatamente. E bolsa... Então, tipo assim, é estilo delas mesmo. Porque por mais que elas tenham uma referência grande ocidental, né?
porque a gente que ensinou a eles o que é moda, né, a Europa, os Estados Unidos, mas elas conseguiram interpretar de um jeito chinês, que eu achei mais interessante. Então, tem alguns... É físico, viu, Camila, também, por causa né, do pé, o pé... né? É o biotipo, o pé é muito pequeno, e também ele é largo e é tipo um pãozinho também, então é uma questão também física e precisa de conforto mesmo. Não tem muita escapatória, né? Então, é bem característico. Como a Lilian falou, ela veio da China, mas usa ainda esses sapatos. Então, todas as fotos a gente consegue perceber que é um sapato bem pesado, bem masculino mesmo. E não sei se vocês repararam, todas essas fotos eu que tirei. Então, se alguém me processar algum dia, porque está na minha apresentação, essa chinesa vem atrás de mim aqui no Brasil. E não sei se vocês repararam que a maioria delas está no celular. A gente acha que nós usamos muito o celular, mas na China é algo impressionante. Eu não sei como elas não têm problema, provavelmente devem ter, no pescoço, porque andam muito abaixada, olhando para essa tela de celular. E o que tanto essa mulherada e homens, enfim, não só mulheres, fazem nesse celular? Essa população faz tanto no celular. Você sabia, já se imaginou sem as redes sociais que a gente usa hoje? Elas não estão no Facebook, não estão no Instagram, não estão no YouTube, não tem essa coisa de blog como a gente está acostumada a ver. Não é nada disso que elas estão fazendo no celular. O aplicativo que elas usam lá chama WeChat. O que é esse WeChat? Por que ele é tão fantástico? A gente vê hoje a Facebook imitando Instagram, Instagram imita o Snapchat, enfim, nessa bagunça de aplicativos. Lá na China, claro que existem outros, mas esse é o grande protagonista. É o único aplicativo que tem todos. Então, ele tem o WhatsApp dentro, ele tem o YouTube dentro, ele tem a sua conta do banco, tudo num único aplicativo. Então, a pessoa precisa sair de casa com o celular e com esse aplicativo. Não precisa de mais nada para sobreviver. Inclusive, pode pagar as contas pelo aplicativo. Ele te dá um QR Code, que é direto na tua conta de banco. Inclusive, aqui é um videozinho, ó, meu irmão, fazendo uma compra por esse aplicativo. Bipa, foi diretamente para tua conta. Então, eu mesmo fui fazer a unha, ia lá, levava o meu celular, bipava. Hoje, no Brasil, até o Mastercard, a Visa, já está implementando essa função no celular. Mas imagina se o mundo todo vivesse sem dinheiro impresso. Imagina no Brasil, que beleza que ia ser. O que ia mudar tanto na nossa política, enfim, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas imagina que fantástico que seria a gente tudo através do único aplicativo, do único aparelho mobile, fazer tudo que a gente precisa. Então lá eles já estão anos-luz à nossa frente. E quem sabe essa tendência chegue nesse mundo ocidental e a gente tem apenas um aplicativo que está tudo dentro. Outra coisa interessantíssima é o e-commerce deles. Esse e-commerce, depois entrem, naveguem, ele é 100% chinês e só entrega na China. Hoje a gente está acostumado, inclusive hoje a Lilian foi na Amaro, chegar, olhar o catálogo de produtos e comprar através desse e-commerce. Lá na China, não. Você está andando na rua, vamos supor, gostei do brinco que a Lilian tá, por exemplo. Eu tiro a foto do brinco, o próprio e-commerce encontra esse brinco e manda na minha casa. Então, você pode ter qualquer produto, é só tirar uma foto, como tem esse vídeo explicando, você tira uma foto, ele rastreia e te entrega em casa. Então, realmente é uma tendência e uma evolução muito grande da forma de comprar pela internet. O que é as considerações que eu fiz dessa minha imersão? Que é possível e é necessário ter estratégias de exposição de produto de uma maneira autêntica, criativa e viável. Não tem como mais fazer mais do mesmo. Não adianta a gente achar que só expor um produto no manequim, um estilo de roupa, a gente vai estar se diferenciando, se conectando com o nosso cliente. A gente precisa fazer diferente e urgente.
o estilo, inclusive porque estamos concorrendo com o e-commerce. Daqui a pouco chega o chinês, implanta um e-commerce desse aqui no Brasil, ferrou. Ninguém nem vai mais ir para um shopping. Então a gente precisa, tanto o e-commerce como a compra física, precisa mudar, precisa evoluir. O estilo e marca chinesa, por mais que as pessoas ainda tenham muito preconceito, inclusive me perguntavam o que eu ia fazer lá, eles são atuais, de personalidade e bastante característico, forte, elas têm um estilo muito forte, né? Consomem moda muito mais do que nós brasileiras. Nas ruas, apesar de ser um país ainda comunista, você vê a liberdade de expressão através da moda. Olha que interessante. Ela se expressa, a gente vê tanto uma pessoa 100% lúdica, vestindo praticamente uma fantasia, como uma pessoa básica. Elas têm essa liberdade muito grande, elas e eles. Me perguntaram se os homens também estão dentro dessas referências que eu trouxe. Sim, os homens consomem muito lá, os homens consomem mercado de luxo, eles consomem muita marca e muita moda, eles estão realmente muito caracterizados e informados em questão de moda. E a China é referência em tecnologia, eu não preciso nem dizer, mostrando esse aplicativo e esse e-commerce, ficou muito claro como a gente vai usar isso aqui de referência e eles estão há anos-luz à nossa frente nesse sentido. Tudo isso eu contei para vocês e lá no comecinho contei essa história para lançar foi na quinta-feira passada, então é recente no ar, o meu site. Então a Modal surgiu de todas essas estratégias, de todas essas referências, de toda essa imersão que eu tive na China e eu lancei ao mercado brasileiro estratégias voltadas para vendas e marketing direcionadas nesse mercado de moda. Então, vocês podem navegar lá para conhecer um pouquinho mais sobre isso e todas as possibilidades que existem nesse mercado em termos de marketing e, por que não, vendas, né? Então, a Modal é isso, são estratégias para o mercado de moda em vendas e marketing. E eu gostaria de sugerir para vocês, não sei se tem alguém que já assiste, uma série que ela fala um pouquinho, né, lá do comecinho, é a primeira loja de departamento da Europa. Então, ela conta um pouquinho por trás dessa estratégia. Por que faz uma vitrine? Por que faz um lançamento de uma coleção? Por que faz um evento numa loja? Então, para quem quiser assistir e gosta desse mundo de varejo de moda, é muito interessante essa série, tem no Netflix, The Paradise. Eu queria agradecer, eu espero ter compartilhado um pouquinho dessa experiência fantástica que eu tive e que me enriqueceu como profissionais e deixar essa dica, gente, vão para os lugares e usem essas referências a favor das nossas profissões, das nossas carreiras. A gente tem que, né, tem tanta inspiração, tem tanta referência bacana, então vamos aplicar mais, né, no nosso dia a dia. E muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu estou aberta. É isso. Eu tenho uma pergunta para você, Camila, mas eu quero ver se alguém aqui tem uma pergunta antes da minha. Eu vou deixar os meus contatos aqui, se vocês quiserem. Se já não me seguem, tem o Face, tem o Instagram, tem o meu celular, quiserem conversar comigo, né? Virem para Curitiba tomar um café, estou aberta. Vou deixar nessa foto que tá mais bonita. Pode fazer, Adriano. Bom, então, primeiro, muito obrigado. Excepcional. Espero que todos tenham gostado, tenham pegado links de como a gente pode trabalhar e exatamente essa a minha pergunta. Você trabalha com marketing de moda, trabalhou por muito tempo dentro de uma grande rede aqui de moda masculina. E agora tem visto cada vez mais com seus clientes, as lojas que você atende, grandes parcerias, grandes possibilidades de parcerias com a área da consultoria da imagem, consultoria de imagem. Camila, como é que você pode trazer para a gente essas referências? O que você pode nos passar que os consultores podem aprender com isso tudo que você trouxe aí na China para o nosso dia?
O que eu vejo, Adriano, é que assim, são estratégias fantásticas realmente. Só que nada adianta de uma vitrine maravilhosa, de uma exposição maravilhosa de produto, se essa equipe de venda não estiver bem orientada para identificar se aquele produto é o perfil dessa cliente, se é o estilo dessa cliente, se esse biotipo funciona com sobreposição, por exemplo, que a gente vê na China, se o comprimento midi favorece ou não. Então, nesse sentido, eu acho fundamental a consultora de imagem estar trabalhando junto com essa equipe de venda, junto com essa rede, junto com essa proprietária de loja, para informar, levar que não adianta estar bem exposto o produto, principalmente com essa concorrência agressiva que a gente tem, se na ponta, que é essa equipe de venda que vai fazer essa conversão, não tiver essa informação que as consultoras podem ajudar, né? Então, eu acho que esse é o grande link que eu posso fazer para esse mercado de consultoria de imagem. E é muito interessante porque a gente vê a possibilidade de trabalho tanto com as lojas, quanto com as empresárias, né? Lojas, quando eu falo marcas, quanto empresárias, quanto funcionárias, quanto clientes. Exatamente. Não, de repente também não só com a equipe de venda, mas a própria cliente, né? Saber identificar que nem aquela vitrine, por exemplo, lá que tava os balões no chão. É um estilo específico, né? Então a cliente também, será que combina comigo aquilo? Então ter essa orientação, né? De que marcas ir, né? Então, quanto tiver exposto na vitrine, facilita o trabalho da consultora, que vai identificar o propósito da marca, e facilita também a cliente se conectar com marcas que vão também fazer parte da característica dessa cliente. Então, tem muito mercado, sim, Adriano, acredito que tem para todo mundo. Até porque a gente, às vezes, olha uma grande franquia, uma grande rede, uma grande marca e esquece das pequenininhas que precisam muito de ajuda. E, às vezes, as pequenininhas estão ali prontas para poder investir, querem alguém com conhecimento para poder investir. E a gente ganha em portfólio, a gente ganha em experiência, a gente ganha em relacionamento. E aí a gente... Como experiência própria, eu trabalhava numa rede pequena média, né? As redes grandes têm a própria equipe de estilo, enfim, de consultores que auxiliam. Agora, as pequenas vão em busca no mercado desse tipo de profissional que ajude a orientar. Então, é fundamental, realmente, e elas sabem a diferença, inclusive porque a dona está muito próxima, então ela sabe que faz diferença saber sobre produtos, saber identificar, fazer uma leitura do cliente, né? Então, as menores têm uma oportunidade muito grande, sim, de trabalho. E é legal que, pelo menos para mim, ficou esse aprendizado de que não preciso de grandes investimentos para fazer algo que chame a atenção. Pelo contrário, né? Não, é só pensar diferente, pensar estrategicamente e usar todas as oportunidades. Você já tem uma vitrine, por que não explorar? Você já tem uma equipe de venda, por que não melhorar esse atendimento? Você já tem a loja, a estrutura, o mobiliário. Por que eu vou deixar de usar essa minha estrutura para expor melhor? Então, é realmente de pensar nesse sentido. Bom, obrigado. Imagina, foi um prazer. Incentivei alguém a fazer uma pergunta? Tão tímidas. Tímidos. Temos aí o David também. Opa, tem uma pergunta. Eu acho que foi tanta informação bacana e estava tão claro. Quando eu encontrei a Camila lá em Curitiba, eu fiquei super interessada. Quando ela falou que ia fazer, eu falei, mas tão longe, né? Sim. E legal você trazer isso para a gente, eu te agradeço, porque eu achei que você trouxe uma coisa bem interessante. O olhar, que às vezes a gente vai para um local e a gente não consegue, na verdade, a gente não atenta que a gente tem muito que aprender com cada local, né? E eu visitei umas lojas de uma rua, de um país, uma vez, e eu via tudo aquilo. As lojas diferentes, cada loja, a decoração era de acordo com o estilo, né? Então, que bacana, mas acho que você trouxe para a gente como trazer isso para a nossa profissão, né? Porque a gente vê tudo e pensa assim, como que eu vou trazer isso para a minha profissão, né? Isso foi muito interessante, eu te agradeço, eu adorei, gostei muito. Ai, que bom. A gente assim, pergunta porque a gente está pensando em como utilizar isso tudo, né?
Claro, não. E eu adoro falar do assunto, então, se caso depois quiserem saber mais, me chamem no WhatsApp, me chamem por e-mail, que eu ajudo vocês no que eu puder. Então, vai ser um prazer. E o legal é que, às vezes, não temos agora uma resposta, o que farei com tudo isso, mas depois os insights vão aparecendo, quando a gente menos espera, pum, nossa, aquilo que eu vi naquela apresentação, por ser um tema tão diferenciado, né? Às vezes a gente está tão viciado aí sempre nos mesmos assuntos, quero mais do mesmo. Gente, nós precisamos pensar fora da caixa, o mercado já traz isso para a gente, né? Diante de tantas coisas iguais que a gente vê por aí. Nós temos essa possibilidade. Trabalhamos com estilos, trabalhamos com imagens. Então, esse é o nosso tarefa de casa, essa é a nossa tarefa de casa, esse é o nosso dever. Deixa eu só complementar uma coisa, Adriano, que eu achei bem interessante na palestra, que uma das pessoas me perguntou assim, Camila, mas o público popular, né? Uma loja popular também pode trabalhar com visual merchandising, com consultoria de imagem, ou assustaria esse público? Me perguntaram isso. E hoje eu fui lá no centro de Curitiba e filmei uma loja que chama Billy Brothers. Gente, há 2 anos atrás era uma loja assim, como aquela das roupas amarelas, né? Bem fazendo mais do mesmo, né? Bem como comum. E ela é uma loja popular de produtos baratos. Ela se transformou, eu filmei, quem quiser olhar lá no Instagram, eu fui lá e falei, gente, tá aqui a prova que independente do público, é só conhecer o seu público e estudar quem é ele que você vai encontrar uma estratégia. E a Billy Brothers fez isso, viu no público popular qual era o gosto, enfim, né, fez uma análise e transformou. Hoje é uma loja linda, é uma delícia de entrar e são produtos populares, então dá para adaptar para qualquer público, sempre tem oportunidade, isso é bem interessante. É isso. Show de bola. Alguém me ouve, não? Sim. Oi. Bom, boa noite. Ai, tô perdida aqui. Estamos falando de Animale, aí eu lembrei que causou uma polêmica muito grande a vitrine da Animale, pelo menos aqui no Rio, quando elas colocaram aquelas modelos do Concept, que são enormes e tal. Assim, eles investiram horrores naqueles manequins. E assim, eu particularmente gostei pelo conceito, mas depois eu comecei a escutar as pessoas falando e reclamando. Será que aquilo ali representa a mulher? Eles gostariam, talvez, que representasse a mulher animale. Até colocaram ela negra, né? O modelo é negro, talvez para, não sei, minimizar ou para... Não sei qual foi a intenção. Mas assim, o que eu escuto, as pessoas reclamam muito. Tipo, imagina se deixa inclusive de entrar na loja ou de experimentar aquela roupa que o manequim está usando, achando que aquilo aí é só para aquele tipo de mulher, alta, esguia, enfim. Você vê a importância, né, da mensagem que o manequim passa. Então, ela afastou, querendo ou não, um público que talvez consumia Animale e hoje não se identifica. Eu, esteticamente, não aprovaria um manequim daquele formato. Mas qual é a minha interpretação do visual merchandising da Animale? Ela hoje, ela não trabalha uma vitrine, ela trabalha a loja inteira, porque a vitrine dela é vazada. Então, às vezes, você nem percebe tanto o que está na frente. Você olha muito a profundidade, que é impecável. Assim, a Animale sempre está, em termos de visual merchandising, sempre muito bem arrumada e bem produzida. E eu vejo que os manequins, muitas vezes, eles ficam de pano de fundo. Mas a iluminação é péssima, né? A iluminação da Animale é muito... né? Mas ela é muito característica. Só que ela afasta alguns clientes e aproxima outros. Talvez daquele biotipo ela esteja aproximando, mas ela limitou, sim, o teu público quando ela se posicionou com manequins altos, magros, né? Então, sim, eu acho complicado, mas é um tipo de posicionamento, pelo menos está bem caracterizado. Quem gosta daquilo gosta, quem não gosta odeia, né? Então, tem muito disso. Obrigado, Ana. Obrigado por compartilhar. Imagina. Consegui pegar do meio para o final, mas consegui pegar. Achei bastante o conteúdo. A gente gravou, a Camila disponibilizou esse conteúdo para a gente, então depois eu mando para vocês o link.
para a gente poder rever, fazer mais anotações. Eu sou assim, pelo menos, sempre que eu vejo um conteúdo online. Eu volto... E pessoal, aqui, ó, Adriano, no portfólio lá no site, até segunda-feira vai estar todas as fotos. Que legal. Então, também podem usar de referência, de repente quiser, né, usar no material de vocês podem usar. Eu vou colocar aqui na abinha no site portfólio, tá? Show, show. Então tá. Então agradeço imensamente a cada um de vocês, agradeço a Camila pela disponibilidade. Quando a gente lá no grupo do Método, a gente perguntou, Camila, vamos, faça pra gente, ela prontamente veio compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Se vocês tiverem mais conhecimentos, venham, compartilhem. Aqui a gente está realmente para que a gente possa se fortalecer, fazer com que a gente pense diferente e faça com que a consultoria de imagem, com certeza, tenha a sua importância no mercado ainda maior do que já tem, mas que ela merece. Estamos com essa intenção. Ótimo feriado para você. Oi? Oi, Camila? Ué? Será que isso saiu? Não. Estamos vendo. Caiu. Agora voltou. Tá. É só para então voltou para a gente desejar uma feliz Páscoa, feliz feriado para gente. Isso. Feliz Páscoa, gente. Obrigada pela disponibilidade de vocês de me ouvir aí rapidinho. Foi interessante. Grande abraço.